Então vamos à palavra do Senhor, dentro do fruto do Espírito, né? Como vimos, é como se fosse ali uma mexerica, né? O fruto do Espírito. É como uma mexerica, porque tem vários gomos, né? E um dos gomos que nós vamos falar hoje é a fidelidade. Amém? Fidelidade é sinônimo de veracidade, de constância e lealdade. É uma ação de cumprir as obrigações e ou os propósitos, os compromissos que foram assumidos com uma outra pessoa. Isso seria a fidelidade matrimonial, cujos hábitos, comportamentos e atitudes permanecem constantes. Então, lá em Gálatas 5, nós temos o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, amém? Mansidão e domínio próprio, que são os temas das próximas semanas, amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos na Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e sairmos daqui ministrados. Visita agora cada lar, Senhor, e traz em nome de Jesus a manifestação do Teu Espírito. Eu quero profetizar sobre aqueles que estão enfermos, que recebam a cura do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então você já ouviu aí o que significa, né, o sinônimo da palavra fidelidade. Então a fidelidade, ela tem a ver com a lealdade, com a constância e com a veracidade de algo. Amém? Lá em 2 Samuel 22, a partir do versículo 25, a palavra diz assim: o Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, segundo a pureza das minhas mãos perante Ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Amém? Você leu aí que o Senhor, Ele recompensa e Ele age da forma que nós agimos. Há uma reação de Deus de acordo com o nosso posicionamento. Amém? Então, quando eu tenho uma atitude de fidelidade, eu vou experimentar o que de Deus? Fidelidade. Quando eu tenho uma atitude de ser irrepreensível, o que é ser irrepreensível? Alguém que não precisa ser repreendido. Amém? Que anda corretamente. O que eu vou ter de Deus? Bênção. Um Deus que é irrepreensível nas nossas vidas, que age de forma correta. Amém? Agora ele fala, se eu andar com pureza, terei um Deus puro sobre mim. Aí, da mesma forma, se eu for uma pessoa perversa, o Senhor será astuto comigo. Olha só isso, né? Então, irmãos, nós cantamos aqui e que sobre a fidelidade de Deus. Ele é um Deus de aliança. No contrato, né? Em aquilo que você pega duas pessoas e faz ali um contrato. Como é num casamento, né? Um acordo ali que nós viveremos juntos até o fim das nossas vidas. Nós prometemos isso quando nós casamos, é ou não é? E nós ficamos ali com aquele pacto, né? Nós viveremos, e muitos dizem, né? Na alegria, na tristeza, na pobreza, né? Na riqueza. Ainda não cheguei nessa, né? Nessa fase da riqueza, só cheguei na da pobreza, por enquanto, né? Mas assim, você tem ali, né? Esse acordo de amar incondicionalmente, de estar com aquela pessoa sempre. E o Senhor, Ele faz acordos conosco. O Senhor deixou na sua palavra muitas promessas. Quem aqui já teve uma caixinha de promessas? Quem já teve aqui? Bom, irmãos, não é pecado você ter uma caixinha de promessas, tá? Mas é que ali só tem promessas, né? Ali tem promessas que Deus fez ao homem.
Agora, você leu que o Senhor, a fidelidade, ela é uma via de mão dupla. Quando eu sou fiel, eu recebo fidelidade. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Agora, Deus, ele é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. O que isso significa? Que Deus não muda. Amém? Deus não volta atrás. Quando ele disse que na manhã teria sol e à noite teria a lua, quem viu a lua hoje lá no céu? Meu Deus do céu, ela está gigantesca, irmãos. Quando você sair daqui, você vai ver que coisa maravilhosa que está a lua hoje, né? Deus, ele colocou o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. Ele mudou isso? Às vezes a lua aparece, né? Pequenininha, durante o dia ela está lá meio que escondidinha, né? Às vezes dá para ver pela iluminação e tal. A posição que a Terra está e coisa e tal, que eu não entendo muito disso, então não vou dissertar sobre isso, tá? Mas o Senhor não muda. Ele colocou e determinou as coisas. E a palavra fala que ele tem promessas sobre nós. Então, a parte de Deus no acordo, na nova aliança em Jesus, amém? Domingo celebramos aqui a Santa Ceia, onde nós celebramos a nova aliança do Senhor conosco, que foi comprada pelo sangue de Jesus. Ele não voltou atrás. Jesus teve a oportunidade de falar, quer saber? Beijo, tchau. Não quero morrer na cruz por causa desse povo. É ou não é? Ele não teve a oportunidade, irmãos? E ele chegou diante de Deus e falou, será que não tem outro jeito? Não dá para passar de mim esse cálice? Não dá para fazer de outra forma? E ele mesmo já respondeu, que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, quando Jesus ia morrer na cruz, ele preferiu viver a promessa que estava estabelecida pelo Senhor. Então, Deus determinou uma promessa. Deus determinou algo. E Jesus foi lá e fez exatamente como o Senhor o mandou fazer. Amém? Então, há um cumprimento dessa promessa. Por isso, Deus o exaltou, dando nome acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém? Então, Ele cumpriu a parte dele no acordo. E nós? Nós cumprimos a nossa parte no acordo? Nós somos fiéis ao Senhor? Porque você leu aí que fidelidade não é só fazer votos com Deus. Não é só vir à igreja, não é só, mas é uma constância. É permanecer constante. É permanecer crendo. Amém? Lá em Salmo 145, a palavra diz assim, no versículo 13, o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. Amém? Deus é fiel em todas as suas promessas. O que Deus tem prometido realizar sobre a tua vida e sobre a tua família? Você às vezes esquece. Eu às vezes esqueço das promessas. Qual é a promessa? O que o Senhor tem falado sobre nós? Ministério Mais. Deus colocou a palavra sobre o Ministério Mais, que seríamos como a caverna de Adulão. Amém? O que acontece na caverna de Adulão? Qual é a promessa da caverna? Entra destruído e sai vitorioso, amém? Entra covarde e sai um guerreiro. Daquele povo que estava com ele ali, na caverna de Adulão, se transformou em um grande exército, um exército poderoso, que foi o exército de Davi. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele, você está vivendo essa promessa? Ou nós ainda estamos derrotados? Amém?
Porque nós nos esquecemos da promessa e ficamos parados muitas vezes nas circunstâncias. Nós muitas vezes somos levados pelas circunstâncias. E eu quero te perguntar já hoje, sendo um dia propício, você é de lua, irmão? Já ouviu essa expressão? Você é de lua? Por quê? Porque tem pessoas que ela muda conforme a lua. Hoje a lua está cheia, linda, maravilhosa. Ai, hoje eu estou feliz. Hoje, olha que lindo, olha que benção, que maravilha. Aí a lua fica minguante. O que a pessoa faz? Ai, nossa, nada vai para frente. Meu Deus do céu, olha, justo essa semana que eu tinha que ter dinheiro, eu não tenho. É ou não é? Irmãos, às vezes nós somos de lua. Às vezes você é levado pelas circunstâncias. E ser fiel é ser constante. Ser fiel é permanecer em Deus no momento da alegria e no momento da tristeza, no momento da saúde e no momento da doença, no momento da fartura e no momento da escassez. Nós precisamos entender isso. Agora, isso é o quê? Parte do Espírito Santo em nós. Nós só somos fiéis quando nós damos mais lugar ao Espírito Santo em nossas vidas. O que é o Espírito Santo? É Deus em mim, tirando o velho homem. Amém? É eu crucificando a minha carne e andando no Espírito, satisfazendo a vontade do Espírito. Então, nós precisamos ficar ligados no mundo espiritual, porque muitas situações, elas vêm para nos abater, é ou não é? Muitas situações vêm para nos tirar do foco, daquilo que Deus tem para nós, da promessa dele sobre a nossa vida. Há uma promessa de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando o inimigo ataca a sua família, você lembra dessa promessa? Ou você fica batendo boca com Deus? É ou não é? Ou você fica desesperado. Ou você já fala, ai, tá vendo, nada dá certo. É ou não é? Nós fazemos muitas vezes isso. Então nos falta o quê? Essa intimidade com o Espírito Santo para ter esse fruto. Sabe? Esse fruto aparente em nós. E esse fruto, ele tem a fidelidade. O Espírito Santo coloca isso em nós. Opa, não se desespere, eu sou contigo. Levanta. Levanta, continua. Amém? O Espírito Santo, ele nos fala, permaneça. Continue. Faça a minha vontade. Você vai ser honrado. Porque o Senhor é fiel sobre aqueles que são fiéis. Há um exemplo bíblico de Caleb. Está lá em Josué 14, a partir do versículo 7. Olha o que diz Caleb. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Ele foi fiel ao que ele viu, amém? Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi a 40... Aleluia. Falam glória a Deus, irmão. Sai agora esses espias daqui, que estão querendo me desanimar. Amém? Vamos lá. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Estava velhinho, amém, irmãos? Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou.
tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins que viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança, uma terra de gigantes. Versículo 14. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné. Pois ele foi, o que, irmãos? Inteiramente fiel. Diga, inteiramente fiel. Ao Senhor, ao Deus de Israel. Então, a palavra diz que ele foi inteiramente fiel. O que é isso? Ele permaneceu. Quantas promessas ainda estão retidas porque nós voltamos para trás? Sabe aquela hora, na hora de assinar, ó. Agora, é agora, vou assinar a bênção. A gente volta para trás. Cadê a caneta? Né? Não tem caneta para assinar. Por quê? Porque a gente se desabilita a viver a promessa por duvidar, por não crer, por ouvir as pessoas que estão desanimadas à nossa volta. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim, ó, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Comigo não tem desânimo. Está desanimado? Repreende, porque é o capeta na sua vida. Amém, irmãos? Tem que repreender, porque desânimo, irmão, não dá, para o servo de Deus não dá. Você tinha 12 espias, 12 representantes, cada um da tribo de Israel, certo? Caras que eram tops, certo? Ou foi qualquer mané que eles mandaram? Vamos mandar esse manézinho aqui. Não, mandou os caras que eram tops. Quando eles chegaram lá, viram, ó, me dá o relatório de como que é a terra. Beleza, voltaram. Olha, é o seguinte, Moisés, a terra é muito boa. A terra mana leite e mel. O que é isso? Fartura, irmãos. Abundância de Deus. Olha, essa terra, mas só que tem uma coisa, tem gigante lá. Ah, onde que Calebe tinha pisado? Na terra do gigante. Pois ele olhou lá o cacho de uva que 2 homens tinham que carregar, ou 4 homens, sei lá quantos homens, tinha que carregar o cacho que era gigantesco de uva. E ele falou, é essa terra que eu quero. É aqui, você falou que onde a gente pisasse, Deus ia nos dar, e eu quero essa terra. Essa terra abençoada, eu quero essa bênção. Irmãos, quantas vezes você foi num lugar, você pisou em algum lugar e você desejou aquilo para você? Quantas vezes você já foi em algum lugar e falou, eu quero viver isso. Eu quero essa promessa, eu quero essa bênção. Você já viveu isso? Se você não viveu, você tem que começar a andar na terra, meus irmãos, e dar uma espiadinha. E foi o que aconteceu. Só que 10, diga assim comigo, 10. Não é, não são, gente, não está errado, 10, fala, 10, de 12, amém, não precisa repetir mais, 10 de 12, irmãos, não, Deus não tem isso para nós. Como que é? Deus fala para você ir olhar a terra que Ele é fiel para cumprir a promessa, está entendendo? Deus é fiel. Você não está falando de qualquer um. Não é qualquer um. É Deus que prometeu a terra. Não, mas eu acho que Deus não tem para nós, não. 10 pessoas. E 2 falaram, opa, eu já vi isso acontecer antes. Eu não vou ficar para trás. Eu quero a promessa. Não, fica quieto vocês. Ó, a terra é boa. Deus vai entregar essa terra na nossa mão. Josué e Calebe. E eles foram separados daquele povo. O que aconteceu? Aquele povo todo morreu no deserto. Irmão, será que a gente quer morrer no deserto? Porque Deus promete e a gente
volta para trás. Não, acho que Deus não tem isso para mim. Pois eu quero te falar hoje, Deus tem promessa para cumprir. Ele é fiel para fazer, mas você precisa crer no Senhor. Assim como foi Caleb. Agora, como que Caleb creu? Falou, primeira coisa, não. Eu creio. Deus vai me dar, e vai me dar a terra que eu pisei. E a terra que eu pisei, sabe o que tinha lá? Gigante. Pois é, essa terra que Deus vai me dar. Opa, já foi separado já. No que ele é separado, ele fica 40 anos no deserto, irmãos. Andando no deserto, esperando toda aquela geração morrer. E pegando as crianças e falando para elas, sabe o que eu vi lá? Gigante, nós vamos matar todos eles. Viu? Vocês vão comigo. E as crianças, que da hora. Meu, já falou com criança, negócio de gigante, irmão? Criança adora essas coisas. Não é? História de gigante. Meu, gigante tinha... Nossa, a gente vai pegar um monte de faca, um monte de coisa. Vamos matar esse gigante. As crianças... As crianças cresceram acreditando. Com Josué e Caleb. Eu vou também. Eu também vou. Eu também. Os Vingadores. Eles formaram lá os Vingadores. Não, nós vamos. O que aconteceu? Cresceu. Caleb fala aqui, irmão. A minha força. Está pensando que eu estou velho? 85 anos. 85 anos, irmãos. 85 anos. Ele fala, eu não posso falar que eu estou igual, mas eu eu estava com 40 anos. E eu vou na força do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir. E eu vou continuar crendo. E foi o que aconteceu. Quando as muralhas caíram, ele foi direto para Hebrom e falou, eu vou conquistar essa terra aqui. Vem a galera, galera que eu treinei, que era criança, agora já são homens, vocês vão conquistar comigo. E eles conquistaram, irmãos. Então, isso é fidelidade. E eu te pergunto, quanto tempo você está esperando a sua promessa? Às vezes nós até esquecemos de qual é a promessa, ou não é? A gente nem lembra mais. E fica tirando no vento. Não, tem que ter um foco, irmão. Tem que ter a promessa estampada na tua frente, no teu coração. Fidelidade é constância. Fidelidade é permanência, é lealdade, é veracidade. Ele disse a mesma força, o mesmo ânimo, o mesmo vigor, o mesmo amor, a mesma alegria. Quando o Senhor ele fala lá em Apocalipse, para a igreja, ele fala, olha, eu só tenho uma coisa contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Irmão, quando você aceitou Jesus, você era sangue nos olhos. Eu falando gíria aqui. Né? Dialeto, né? Dialeto do gueto. Mano, você... Olha, ia para cima. Uma pessoa está enferma do seu lado, você ia lá e punha a mão na cabeça e orava. É ou não é? Agora, eu vou pôr teu nome no culto para a gente orar. O ânimo já foi embora, irmãos. O vigor já era. Amém? Não, o Senhor fala, volta ao primeiro amor. Porque aquele que é fiel, eu darei a coroa da vida. Amém? O Senhor tem muito mais para fazer sobre nós. Então, foi o que aconteceu com Caleb. Um outro exemplo são intérpretes musicais. O que é isso? São pessoas que são fiéis à produção original. Não é um cover, eu vou fazer do meu jeito. Né? Não, eu vou ser fiel. A mesma nota, sabe, o mesmo gritinho que a pessoa faz na música. Eu vou fazer igualzinho. Né? Tem uns até que a ministração, né? Faz igual, né? A ministração do louvor. De tanta fidelidade àquilo que foi feito. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos replicar as obras de Jesus. Aquilo que Jesus fez. Nós precisamos levar esse amor, levar para as outras pessoas, amém? Agora, Deus, ele tem promessa para aquele que é fiel. Lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, diz assim, se vocês obedecerem, de que forma, irmãos?
fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente, olha lá, né, anota do direitinho, todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. E se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também a colheita da sua terra, e os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros, e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhe dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade do fruto do teu ventre, nas crias dos teus animais e nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abriu o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva sobre a sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de você cabeça das nações e não cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhe dou, para seguir a outros deuses e prestar-lhe culto. Amém? Você recebe essas promessas na tua vida? Decora isso, irmão. Declara isso sobre a tua vida. Onde eu entrar, onde eu sair, o Senhor vai me abençoar. Tudo que eu colocar a mão vai prosperar. A minha família é abençoada, abençoa, abre lá o armário, abençoa a roupa, abençoa tudo. Coloca a tua mão e toma posse dessa promessa. Agora, você leu lá no início, se você obedecer fielmente a palavra. O problema é que nós não queremos ser fiéis ao Senhor e queremos receber bênção. Ah, bispa, não, Deus é fiel, né? Porque, e daí que eu não sou fiel? Irmãos, não é isso que a Bíblia está falando, não. Lá em 2 Timóteo 2:1 diz assim, essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. E se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, não, Deus não vai ser infiel. Amém? Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, não é um versículo isolado. Não, eu posso ser infiel a Deus porque ele continua sendo fiel. Não é isso que a gente ouve muitas vezes as pessoas falando? Não, porque Deus não pode negar a si mesmo. Mas se você o negar, ele te negará. Se você não perseverar, você não vai reinar. Se você não morrer com ele, você não vai viver com ele também. Então, irmãos, Deus, ele não muda. O problema é que está em nós. Nós mudamos. Nós deixamos que as coisas desse mundo influenciem o nosso coração diante de Deus. E eu vou te falar, Deus já está cansado disso, irmãos. Pessoas que, não, Deus entende. Deus não entende. Porque ele já te ensinou, ele já falou. A palavra fala que você pode repreender 1, 2 vezes. Na terceira, aparta, porque a pessoa não quer cura.
E às vezes nós estamos insistindo em coisas deste mundo. E o Senhor ele está falando, olha, a minha fidelidade dura para sempre. Se você for fiel, eu vou ser fiel. Se você, sabe, crer, eu vou cumprir a promessa. Porque Ele cumpre a palavra dEle. O problema está em nós. Por isso eu quero que você fique de pé no seu lugar. E a hashtag de hoje é fiel até a morte. Amém? Precisamos ser fiéis ao Senhor até a morte. Sabe, buscarmos ao Senhor. Sejamos fiéis ao Senhor, porque Ele não muda. Ele é fiel para sempre. Então continue. Está difícil? Continue. Continue crendo. Amém? Porque como foi falado na terça, o choro dura uma noite e a alegria vem ao amanhecer. Irmãos, o tempo do choro, ele chega uma hora que ele acaba. Nós precisamos entender isso. A luta não é para sempre. Eu estava lendo ontem, lá em 2 Crônicas, alguns reis. E a palavra fala em alguns que ele foi fiel ao Senhor. E outros a palavra fala que fez tudo o que o Senhor detestava. Né? Alguns reis de Judá, alguns reis de Israel. E o Senhor, ele fala algo interessante. Aqueles que foram fiéis ao Senhor, aqueles que fizeram tudo o que o Senhor ordenou, em alguns textos diz assim: e o Senhor deu paz contra os seus inimigos durante tantos anos. Eles tiveram paz. Irmãos, Deus, Ele tem tempo de paz para te dar. Amém? Não é todo dia uma guerra. Não é todo dia. Tem guerras que você precisa vencer. E depois que você vencer, o inimigo virá. E ele pode até tentar. Mas eu já venci isso. Por que ele está tentando? Vai ficar tentando. Porque eu já venci. Você está entendendo? Eu já venci. Eu não vou mais lutar contra isso. Porque eu não tenho nem por que lutar. Eu já venci. Nós precisamos entender isso. Muitos conflitos que nós temos é porque nós ainda não vencemos. Está na hora de você se posicionar fiel com o Senhor. Fiel até a morte.